Boa tarde, galera. Boa tarde. Todo mundo aí, todo mundo me ouvindo? Vamos começar o nosso papo aqui. Vamos. Bom, primeiramente me apresentar, eu sou Gabriel Nogueira, responsável pelo Mundo Tri. Agradecer a Fila pela oportunidade de estar aqui no Talk. Estaremos aí em todas as etapas do Ironman esse ano, então vai ter muita conversa legal aí pra gente fazer. Meu desafio agora aqui vai ser extrair desses meninos algo que a gente ainda não conversou esses dias, porque muito legal a volta dos pros, então tá tudo muito animado, todo mundo perguntando muita mídia aqui, então muito legal pro nosso esporte. Mas sem mais delongas, vamos deixar com quem sabe aqui. Começar por experiência, né? Deixa o menino para daqui a pouco. Aqui do meu lado, Rafael Palito, coach da CPH. Palito, tudo certo? Tudo certo. Boa tarde, um prazer estar aqui novamente. Obrigado da Fila pela oportunidade. Vamos ver se dá para extrair alguma coisa diferente, né? Bom, eu vou tentar, me esforcei para isso. E aqui do meu lado, o atleta mais jovem no profissional, Enzo Kraus. Menino Enzo, beleza, Enzo? Tudo certo, boa tarde, galera. Primeiramente agradecer a oportunidade aí, Gabriel do Tri Fila. Vamos aí trocar essa ideia aí com a galera. Tá mais tranquilo hoje ou tá mais desumilde aí, Enzo? Como é que você tá? Não, sem desumildade, mas tô tranquilo desde sempre. Acho que o pior já passou, que foi o treinamento, e agora vamos se divertir. Boa, cara, começando com você, essa é a sua primeira, você fez 2 provas como atleta profissional, essa é a terceira, a primeira da bandeira Ironman. Então, como é que foram essas 2 provas na Elite? O que você trouxe de aprendizado para cá, para o 70.3 Brasília? Cara, primeiramente, né, para complementar isso, eu acredito que eu tenho pouco tempo dessa experiência de estar ali nesse field profissional. Tenho muito a evoluir, a ganhar com o pessoal que está no start list, principalmente amanhã. Mas, cara, hoje eu tenho a honra de poder treinar com o Palito, de poder treinar com um ídolo que o esporte me deu, que é o Igor. E, cara, eu acho que ali eu extraio um pouquinho de experiência todo dia. Nada comparado igual a galera que está aqui, a experiência deles, mas um pouquinho que eu tenho, acho que vai dar pra gente fazer uma boa prova amanhã. Palito, o Enzo puxou uma pergunta que eu tinha até anotado. Você tem atletas no teu time, como Pamela, por exemplo, atleta olímpica da curta distância, Igor também foi atleta da curta e já se destacou bastante na meia e longa. E agora o Enzo, um atleta de 21 anos, que está, né, no desenvolvimento. Cara, como é que você, com o desafio de treinar atletas de perfis tão diferentes, em momentos diferentes, e conciliar também tudo isso ali dentro do time? Realmente é bem diferente, né? Ver o Enzo aqui com 21 anos largando a prova e momentos diferentes do esporte, né? Essa visibilidade, as câmeras voltadas para os atletas. Mesmo o Igor, quando chegou aqui em grandes momentos, acho que não tinha esse palco todo, né? Então, Instagram, rede social, tudo isso também mudou muito. Então, tudo isso já muda até para a geração deles, que eles têm que ter uma comunicação diferente dos atletas como Igor e Pamela, que na época deles, eles precisavam dar resultado, ponto, e acabou, né? Tinha mídia que ia mostrar o resultado deles e ponto. E agora, os novos atletas, eles dependem até da rede social, da própria mídia deles. Sobre treinar eles em si é bem diferente mesmo, né? Quando o Igor, a Pamela, que são atletas consagrados e já rodaram muito, o Enzo está construindo uma base. Então, os atletas mais jovens, eles costumam treinar mais. Como a Pamela fala, eles têm muita energia para jogar fora ainda, gastam muita energia, e os atletas mais velhos, eles já sabem o caminho, são um pouquinho mais calmos, né? Menos afoito, principalmente na prova também. Então, mas é bom passar para eles que os atletas mais velhos já passaram por isso também. É engraçado até algumas situações de treino, quando principalmente a Pamela olha e fala assim, nossa, eles têm muita energia. e ver neles, né, essa vitalidade, mas principalmente quando eles passam a experiência de falar assim, ó, não faça isso, não erre nisso, principalmente agora no começo e tal. Mas, e a parte também que a Pamela veio do curta, o Igor também fez o curta, e o Enzo, quando chegou, ele estava competindo um pouco de sprint, ainda tinha alguma ideia de continuar nessas provas, e logo quando ele chegou para treinar no primeiro dia, eu falei, esquece prova curta, acabou para você.
Você já vai largar na prova longa na próxima. Essa mudança do esporte, deles poderem iniciar um pouquinho mais cedo na distância 70.3, é muito bom também, porque alguns atletas não têm a característica de TU e ficavam batendo cabeça às vezes ali, e não tem porquê, né? Então, hoje em dia você vê muito atleta de 19, 20, 21 já andando bem na distância. No Ironman, atletas com São Leigo, né? Andando muito bem no Ironman já logo cedo, então é uma mudança no esporte também, que antigamente esperava um pouquinho mais esse processo, né? E Enzo, quando você, ano passado, decidiu subir para o Pro, a gente já conversava bastante, você queria fazer, estava esperando prova, mas tu não esperava que esse calendário fosse tão bom, né? Tem tanta coisa. E como é que você viu também a volta dos Pros e também essa animação de falar, cara, agora eu tenho um percurso legal, já sei o percurso. Como é que você viu tudo isso? Cara, para mim foi muito bacana, fiquei muito feliz, né, quando veio isso. A ideia minha do Palito era desde o começo largar no profissional, né? Até porque já estava competindo no alto rendimento naquelas provas curtas e tal. E a ideia sempre foi, quando voltasse as provas longas com o profissional, estar no profissional. Mas demorou um pouquinho para as provas voltarem e o nosso caminho foi aproveitar que estava ainda no começo, muito jovem, largar as provas amadoras. E, cara, quando veio a notícia, né, de vai voltar, o Instituto Arjun vai colocar essa grana aí, vai apoiar a gente, eu fiquei muito feliz. Acho que não só eu, todos os atletas profissionais e principalmente a gente está do time, né, que conta com alguns atletas e, cara, a nossa vida, a gente depende disso e deu um ânimo muito maior ainda para os treinos. Vou até falar num ponto que o Palito falou há pouco, de a nova geração, você tem que tomar coisa, tem rede social, né, coisa que o Igor e a Pamela não tinham. Como é que você vê a profissão atleta profissional também agora com a responsabilidade? Agora você tem a prova, então você tem onde performar, mas também tem o teu dia a dia de rede social. É que você que é dessa geração talvez mais conectada aí, é um Enzo, né? De verdade, então é um Enzo. Ver também a profissão atleta profissional hoje. Cara, essa questão de mídia já tem um tempo, né, que foi bem enfatizada, assim. Hoje lá no CPH a gente conta com a Igara para ajudar a trabalhar esse negócio de mídia. Todo mundo lá dá seu 100% extra-campo, né? Para também mostrar um pouco do que a gente passa, do que a gente faz, que a gente é ser humano normal, a gente estuda, a gente tem família, de como a gente se alimenta, e mostra também para essa galera que está começando, né, que são próximos a mim, que, cara, todo mundo consegue, todo mundo pode, e que sirva de inspiração aí para essa juventude, né? Você não aprendeu com o Igor, não, na rede social. Não, na rede social você foi para outro caminho. Palito, e como é que segura a emoção do jovem, assim, tipo agora que ele está na primeira prova, esse hype todo de entrevista, mídia, qual o ponto agora de chegar e conversar com ele sobre o amanhã? Então, na verdade não segura, né? Não consegue segurar. Mas assim, independente de característica de cada um, né, isso tem que se respeitar também. A forma de se comunicar, como se enxerga dentro do esporte. Isso é muito individual, mas lógico que eu converso com eles. Conversei com eles essa semana sobre tudo que ia envolver essa prova, como eles poderiam até se comunicar. Entender a importância deles para o cenário também, principalmente para a nossa equipe, que eles estão carregando uma bandeira grande, né, que é a equipe CPH, então eles têm que entender essa importância para a gente também. Mas acho que, apesar deles já serem, né, da geração Enzo aí, que é da rede social, às vezes também é difícil, até para eu mesmo, né, entender como que funciona, como que consegue lidar bem com isso, né? Porque tem atleta que tem facilidade para se comunicar na rede social e passar isso, e tem atleta que não tem. Dos nossos, eu acho que nenhum tem grande facilidade mesmo com isso, assim. Então eles estão aprendendo aos poucos a tentar melhorar como que eles vão se comunicar, as pessoas ajudando em volta, mas não é fácil, na verdade, assim. Eu acho que isso é até um dilema, né, dos atletas, assim, né? Um atleta que se comunica muito bem, às vezes um atleta performa muito bem, mas não comunica, então assim, não é tão fácil. E sobre segurar a emoção é muito difícil. Eu fico me imaginando com 21 anos,
Para quem não sabe, eu também era atleta. Não bom como o Enzo, mas era um atleta. Mas com 21 eu já era treinador, eu não competia mais. Mas chegar aqui, sendo citado pela mídia, todo mundo falando também e tal. Então não é fácil você chegar aqui muito jovem e segurar a emoção de falar, de se expressar e tal. Então, assim, tem gente que com 21 anos é um pouquinho mais calmo e tem gente com 21 anos que é um pouquinho mais, né, mais pra cima. Então, assim, eu tento passar para eles tudo que eu já passei no esporte, que isso daqui é altos e baixos, a montanha-russa. Mas tem que viver o dia também, tem que aproveitar isso daqui ao máximo e é experiência, né? Ele vai ganhar experiência e conforme o tempo vai passando, vai mudando. E essa questão de experiência também, tipo, ele vai poder largar na prova amanhã com 28 atletas profissionais, já com ele, mais as 14 mulheres inscritas, né? Mas vão largar, acho que 25, né, homens. Então vai ser amanhã talvez o que seria a lição 1, na verdade amanhã vai ser um supletivo inteiro, né? Exato. Esse tempo sem categoria elite no Brasil atrapalhou muito o desenvolvimento dos atletas, né? Então o Enzo, na verdade, ele tem um pouquinho de sorte nesse sentido de amanhã já poder largar com todos esses atletas, mas se esses 2 ou 3 anos agora tivesse um cenário normal, ele já estaria hoje com 15 provas nas costas, né? Então ele chegaria hoje com uma cabeça totalmente diferente do que vai fazer, do que vai acontecer, como funciona. Então amanhã ele é um cego no tiroteio, é a primeira vez que ele vai ver numa situação de uma prova grande, com um atleta olímpico, né? Tem o Reinaldo, tem o Hidalgo, são 3, né? Tem o espanhol também, tem vários atletas olímpicos, então assim, é totalmente diferente. Ele poderia chegar hoje aqui e falar, não, já larguei 15,70.3 e tal. Então muda bastante. E os atletas que estão ali entre 23 e 26 anos perderam esse tempo, né? Não conseguiram largar as provas. Então agora voltar a ter essa oportunidade para quem tem 20, 21, 22, já largar todas, tem que largar todas as provas, todas. Se puder dar um conselho, todo mundo que está começando na elite ou vai começar, larguem todas as provas possíveis, independente se estiver na melhor forma física, na pior, tem que largar e aprender. Tem coisa que só acontece na prova e ele vai aprender isso na prática, né? Bom, Enzo, e a prova? Como é que tá a cabeça agora? Estamos a menos aí de 12 horas para a largada, quase 12 horas. Como é que tá a cabeça e só quer assumir agora, ir para casa e parar de largar logo? Cara, minha cabeça sempre foi muito boa, sempre trabalhei muito bem isso, principalmente de não ficar muito afobado, não ficar ansioso, me coçando inteiro antes de largar. E, cara, agora, né, um dia antes da prova, eu começo a mentalizar como é que vai ser minha prova, desde do dia de hoje, né, a ativação, já começo a imaginar no meio da prova, atrair coisas boas para mim. Acho que isso já bota um caminhozinho a mais amanhã. E, cara, é pra cima, né? Não tem outro jeito. Largando sem pressão. Acho que a pressão mesmo eu que coloco em mim. E dar um bom resultado aí pra cima e não baixar a cabeça não. E o que seria um bom resultado pra você amanhã? O que você fala? Puta, eu ia ficar muito feliz. Você quer a vitória, né? Mas assim, você fala, eu ia ficar muito feliz se acontecesse isso, se eu conseguisse encaixar isso. O que você visualizou aí? Acho que a vitória ainda é muito cedo, né, comparando as estatísticas que a gente tem hoje, os atletas e o nível da prova que a gente vai enfrentar amanhã. Mas, cara, ficaria muito feliz no top 10, no top 5, top 10. Mas mais feliz ainda se conseguisse bater o meu tempo que eu tenho, provas diferentes, momentos diferentes. Mas acredito que por ser uma prova rápida, tá ali para bater e para também ganhar uns pontos na PTO e me ranquear melhor lá. Palito, eu fiquei sabendo aí Rádio Corredor ontem que o menino Enzo deu uma entrevista, falou, vamos pra cima, vamos atacar, é Pogacar, é Tour de France, que me disseram que você mandou o pessoal dar uma apimentada nas conversas, o Palito falou pra galera jogar no ventilador aí para dar um rádio e movimentar o cenário. Procede isso aí ou não? Não. Na verdade, assim, sobre isso das mídias até eu conversei com eles sobre posicionamento, quanto eles têm que se expressar bem, né? As entrevistas geralmente, como são muito rápidas e as perguntas são como você está se sentindo, como você treinou, qual é a sua expectativa para a prova. Eu falei, cara, se vocês não conseguirem durante uma entrevista
expor o que você quer da prova, qual a sua principal característica, principalmente o público que não te conhece, o que ele pode esperar de você. Você é só mais um ali, e aquela entrevista do levar os 3 pontos para casa, o importante é a vitória e tal, que, né, não acrescenta muito. Então eu falei, pensa como você pode se expressar melhor, o que você pode falar para que a galera preste atenção na sua prova, para que as marcas que te patrocinam também falem, nossa, como meu atleta se comunica bem, como a galera quer escutar uma entrevista do meu atleta. Mas aí eu ainda falei, ó, tem o Sanders, tem o Solong, tem o Blumenfeld, cada um tem sua característica, tem atletas que são mais low profile e tem uns que chamam muito. Quem chama muito que nem o São Leidlo, tem gente que ama e tem gente que odeia, mas tem que aguentar, né? Quando a gente vê na PTO o São Leidlo ou o São Long falar, às vezes dá certo, às vezes não, e quando não dá certo tem que aguentar. Eu falei, cada um tem sua característica, se você aguentar falar, fala, mas não é um Agora, o que não pode nunca é ter um desrespeito, né, em relação aos outros atletas, principalmente quando você ainda não ganhou nada, quando você não tem uma história no esporte, é pior ainda, né? Já se você tem é ruim, se você não tem, pior. Mas eu entendo o que o Enzo queria falar naquele momento. Por ser jovem, se estressa um pouquinho mais. O que eu tinha até dito, eu falei, cara, o seu ponto forte é o ciclismo, a sua prova, ela é uma prova de exposição, você vai ter que se expor na prova, não tem outra alternativa, né? Então, quando você nada bem, você está no grupo, você consegue estudar os adversários, você consegue se pôr de uma situação diferente. E se você é corredor, você não pode perder a sua corrida, né? Você tem que fazer uma bike já pensando, poxa, eu ainda preciso correr meu melhor 21. E para o Enzo, ele precisa muito se expor na bike. A prova dele é essa, ele tem que colocar alguma coisa diferente, seja saindo atrás, ou se sair com um gap pequeno, ou na rabeira do grupo, assim, ele vai ter que se expor. Então, o que ele tinha que falar, eu tenho que me expor na bike, né? A minha prova não tem outra escolha. E aí outra característica que eu sempre converso com eles, não ter medo, né? Tem que se expor mesmo, tem que fazer o melhor ali sem medo, não ter medo de arriscar, pelo contrário, acho que é melhor pecar por excesso do que por omissão. Então, acho que o sentido ele entendeu. Não, foi bem legal e até a repercussão na rede social foi legal, né? A galera entendeu, o Enzo não entendeu como marra, nada, falou, pô, que massa, moleque, dando a cara a tapa. E eu acho uma outra coisa legal também da gente ter o circuito agora completo, é que acho que antigamente a gente tinha um cenário assim, talvez o Enzo tivesse uma prova no ano para fazer. Aí vai arriscar, puta, quebrou, lógico, agora só ano que vem eu vou ter que viajar. Agora você tem prova onde você permite errar ou permite, não digo errar, mas arriscar, tentar e o cenário permite isso agora. Total. Isso que eu converso com vários atletas, né? O André Lopes treinou com a gente, foi morar nos Estados Unidos e eu sempre passei um tempo lá fazendo camp. A gente conversa isso, os atletas quando moram num lugar onde tem muita prova, como os Estados Unidos, é bem normal eles entrarem vamos supor, um 70.3 sem descansar, falar, essa prova aqui eu vou nadar e pedalar forte, correr com o que sobrar e vamos ver o que acontece. Aí outra prova daqui a 2 semanas ele, agora eu vou nadar um pouquinho mais conservador, vou tentar segurar na bike para ver o que acontece com a minha corrida. Aí, enfim, eles vão testando, aí acha a melhor maneira de competir e deixa tudo ali para o Mundial, para as provas principais. Aqui, quando a gente tem 1, 2 provas, você não tem nem chance de errar, né? Então, esse ano tem 5 oportunidades e dá para testar mais, né? Então, acho que é o caminho certo agora para o Brasil voltar ao protagonismo da longa distância. Ô Enzo, vamos cobrar o cara aqui ao vivo. Você falou que queria fazer o Iron, ele não deixou. E você ia parar na casa da CPH. Quer que eu cobre ele ao vivo aqui ou não? Não. Acho que o Ironman, né, por ser aquela festa, todo mundo fica empolgado para largar. Ainda mais eu, treinando bastante. Aí o cara no meio do treino, pô, tô me sentindo bem. Acho que dá para largar o Iron, hein? Mas eu entendo o palito, dei uma segurada, eu sou muito novo. Por mais que o coração queira estar na prova, o cara fica se imaginando lá, mas vou estar lá torcendo por todo mundo, fazendo a festa CPH, que é bem legal, e tá lá curtindo aquela vibe, porque dá uma animada mais nos treinos também, né? Não, e é importante que alguém tenha que cuidar do palito, né, no Ironman Floripa, né? Isso é sempre importante que todos esquecem disso, né? É verdade. Mas
Sobre o Ironman, eu acho não, tenho certeza, né? Eu também queria que ele largasse a prova, minha vontade também era que ele largasse, principalmente porque eu vejo muito mais no Enzo um atleta de Ironman do que meio. Vendo pelos treinos, ele vai ser um atleta muito mais para Ironman do que meio Ironman. Então, a vontade é essa, só que esse tempo agora, principalmente, que não conseguiu largar as provas, né? Então precisa criar uma casca, largar em uns 15,70.3, está bem pronto, e aí partir para o Ironman. Mas, na minha opinião, o Enzo não vai ser um atleta de Ironman, não vai ser um atleta de meio Ironman. Ele, quanto mais longo, ele consegue dobrar. Então, do sprint para o olímpico é igual, do olímpico para o meio praticamente igual. A meia maratona dele é muito melhor que os 3K. Os 3K, eu até brinco, pô, Enzo, tu tem 3K de atleta amador, mas você já tem uma meia maratona boa. Então, a maratona do Iron, eu acredito que vai ser muito boa. E nos testes, tudo, a característica dele é muito de resistência. Que por isso, quando ele chegou para treinar, eu falei, cara, não é normal ter um endurance tão bom, tão jovem quanto ele era. Então, assim, a primeira prova que ele fez, o 1110, de bike road e tudo, ele pedalou muito bem. E o normal é o atleta ser veloz e não ter essa resistência, quebrar nas provas mais longas. Então, eu falei, não, esquece, é prova longa e vamos treinar para isso. Então, agora aprender a fazer bem o Ironman, né, para depois passar para o Iron. Pronto, pedi ao vivo aqui, agora ele vai. Galera, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta com o Enzo também? Levanta a mão, ou pro Palito, levanta a mão aí que a gente passa. Você também se vê como uma mais de Ironman, assim, teu futuro. Você tem só 21, né? Então, você foi igual ao Colucci, ele tem mais 25 anos de carreira, né? O Colucci tem 38 todo ano, né? O Colucci não muda, né? Você se vê assim, você quer seguir nessa longa distância? Cara, eu vou falar aqui até uma pequena história, porque meu antigo treinador foi treinado pelo Palito. E, cara, desde quando eu cheguei para treinar para ele, fazer os treinos, treinava junto com os treinos longos, ele falava assim, cara, eu não sei o que você está fazendo, o que a gente está fazendo treinando para você para sprint, mas a gente tem que respeitar o processo. E por isso que eu entendo o Palito dar essa brecada de respeitar esse processo. Mas sim, eu me vejo muito mais fazendo um Ironman, porque, cara, eu acho que eu curto treinar bastante, esse alto volume, ficar cansado e treinar, correspondo muito bem cansado. Então, processo natural, então acho que eu vou me adaptar muito melhor no Ironman do que no meio. O jovem, né? Muita energia do jovem, né? Tem energia. Alguma pergunta, galera? Alguém quer falar alguma coisa? Dona Gala, pera. Tem alguma mania, assim, pré-prova, alguma superstição, coisa que você sempre faz, que você faz diferente? Eu tenho sim. A primeira, acho que é revisar meu equipamento umas 700 vezes. Ficar alisando a bicicleta. Essa prova eu não consegui dormir com a bicicleta no quarto, mas geralmente eu durmo com a bicicleta no quarto. E tem uma música que eu gosto de ouvir bastante, que dá bastante sorte, que é Diamonds, da Rihanna. Porque quando eu era menor eu assistia a luta do John Jones no UFC e ele sempre entrava com essa música. E acho que eu curti bastante assim, essa música e é uma música que eu escuto pré-prova. Achei que era a Barreira vai Vila Velha. Não é do Vasco não. Curioso, o menino Enzo aí não entrou no CPM 22 com você não. Então, eu vou acrescentar umas músicas na playlist dele pra dar um pouquinho mais de sorte. Tá vendo? Que aí para o Ironman nem que eu vi CPM 22 puxar o saco do Palito. A Pamela que fala assim, nossa, eu sei que o treino foi bom quando o Palito coloca pra trocar CPM 22 quando acaba. Eu falo, pô, ele gostou. Boa, mais alguém? Tem pergunta? Chega só pra cá pra câmera te pegar aqui. Isso, boa. Eu queria saber do Enzo que tem você vai usar amanhã na prova. Pode falar? Amanhã eu vou usar o protótipo do Carbon 3, tá ali na cápsula. Tô usando esse tênis já tem uns 2 meses. Cara, o tênis ficou incrível. Uma evolução absurda do Carbon 2. Tô curtindo demais esse tênis. Uso praticamente todos os treinos assim, mais fortes, de ritmo, assim, eu tenho usado. E, cara, me adaptei super bem. Foi uma evolução absurda aí, parabenizar toda a equipe
de tecnologia e que faz acontecer os tênis aqui, que ficou animal. Quando é que a fila vai mandar o meu? Eu vejo, já vi, não posso mexer, não posso falar, não posso testar. Ficou bom? Gostou do tênis? Eu vi todo mundo usando, os meninos usando e falar, legal, né? E aí? E o nome? Ó, eu vou competir no final do mês, dá tempo ainda. Se quiser, pode mandar lá, manda o endereço. Palito, como é que tu vê a prova amanhã? Não só do Enzo, mas assim, você que é um amante do esporte, como é que você tá vendo o dia de amanhã? Depois viu agora as entrevistas coletivas dos atletas, tá chegando a hora. Como é que você viu o dia de amanhã? Então, bem legal falar sobre a prova em si, né? Pode acontecer de tudo, né? Isso é até clichê falar, mas tô curioso para ver a estratégia do Miguel e da Jennifer, os dois que treinam com o Marcelo. Vou ligar pro Marcelo perguntar se eles vão tentar desde o início imprimir um ritmo mais forte. Se os atletas, os olímpicos ali, né, o Miguel, o Moya, quiserem desde o começo imprimir o ritmo na natação, eles vão quebrar o grupo com certeza. Aí tem um segundo grupo de bons nadadores ainda, com o Iago, com o Reinaldo, o Danilo Pimentel. Então seria um segundo grupo perseguidor ali. E muita gente tentando ir com esse segundo grupo perseguidor. E aí pode ter a chance de um terceiro grupo, enfim. Então o começo ali para mim é muito interessante saber o que o Miguel quer no início da natação. Se ele já quer tentar sair espalhando ou se ele vai ser mais conservador, nadar ali mais tranquilo por ser uma prova longa, não se expor desde o começo. Isso pode mudar muito a característica da prova, porque pode formar um grupo único, dependendo do que ele fizer, ou pode quebrar em 3 ou 4 grupos. E aí, dependendo do que acontece, isso na bike muda totalmente, porque se o Miguel já saiu na frente, esse grupo perseguidor, tem que ter alguém encabeçando. O Reinaldo sempre é o Reinaldo, né? Então, eu acredito que ele é um dos que encabeçariam esse segundo grupo aí para perseguir e buscar a ponta. Mas se sai junto, aí já fica mais indefinido quem que puxaria desde o começo. Aquela indefinição, grupo de 10, é muito tenso para tomar cartão, então tudo depende desse início da natação para ver o restante que vai acontecer. E aí que foi a nossa indicação para o Enzo, né? Que não é um bom nadador. Vai depender muito do que vai acontecer nesse início da natação, se vai quebrar em 2, se vai quebrar em 3. E o que ele tem que fazer é se expor bastante na bike para tentar diminuir esse gap, para tentar chegar o mais próximo possível dos atletas competitivos. E no feminino, como eu tinha comentado com você, né? Tem um grupo agora, tem a Pamela, tem a Rachel, tem a Jennifer, tem a Luísa, tem a Mari Ortega, mas acredito que se a Jennifer quiser mesmo imprimir um ritmo muito forte desde o início, eu acredito que talvez só a Pamela e a Rachel estariam mesmo ali, por exposição do restante da prova, né? Não por nadar tão bem, tão melhor. Acredito que as outras queimariam muito por uma prova na elite se elas estivessem no pé da Jennifer, que é hoje a melhor nadadora aqui. Então tudo depende dos atletas do Ortiz. Se eles vão querer no começo já imprimir o melhor e espalhar todo mundo, eu espero que eles comecem com tudo mesmo. A Jennifer e o Hidalgo já saiam no primeiro 100 metros queimando para a prova ficar bem bacana. E aí no feminino, a Pamela ela tem uma bike muito boa. A expectativa é saber o que a Jennifer vai apresentar no 70.3 de ciclismo. Ela tem um ciclismo muito bom no Olímpico, mas como que ela vai dosar isso? Se ela vai no começo já imprimir um ritmo muito forte, se ela vai ter que marcar. Não vou falar o que a Pamela vai fazer, mas a Pamela tem uma grande experiência nos 90, sabe se dosar bem. A Rachel tem uma experiência nos 90 também, tem um ciclismo muito bom. E aí o restante da prova eu acho que fica muito aberto. A Bruna vem um pouquinho de trás, mas tem uma corrida muito boa, então tem que ver se ela consegue se aproximar no ciclismo. Tem as outras meninas que vêm de trás, a Pietra pedala muito, né? Vem varrendo todo mundo, o ciclismo que eu estou curioso para ver também. Eu gosto de ver a maneira que ela encara a prova. Eu acho que é uma atleta jovem também, que nem o Enzo, que vem de trás, pedala muito. Acho uma excelente atleta, então vai ser, para quem gosta de triatlo, vai ser um dia maravilhoso. A gente queria uma câmera em cada atleta, né? Pra saber o que está acontecendo. E a corrida, né? O Hidalgo por ser top 10 nos Jogos Olímpicos, a expectativa de uma corrida ali 1,9. O Messias correu 1,7 lá no Challenge, então
depende muito do que vai acontecer. O Messias estava no grupo, né? Então isso ajudou também um pouco. Se o Miguel tiver que se expor, já é mais difícil correr 1,7. Mas é nessa casa ali, né? É um atleta top mundo, então a gente tem o privilégio de ver um atleta que foi 10º nos Jogos Olímpicos aqui. Então a expectativa de uma corrida muito rápida e espero que seja, né? Bueno, você falou muito do ciclismo, o Palito está falando muito do seu ciclismo aqui. O que você achou do percurso de ciclismo? Você reconheceu ali, fez reconhecimento? O que você está esperando do pedal amanhã? Cara, esse ciclismo aqui promete ser muito rápido. O asfalto é impecável, muito bom mesmo. Alguns trechos tem que ter cuidado, principalmente aqui nessa tesourinha aqui. Não sei se a gente chega a descer ela para voltar para cá, acho que não, né? Só na segunda volta. Isso, na segunda volta. Mas acho que é o único ponto assim, mais técnico realmente da prova, né? O resto é, cara, no fundo o tempo inteiro e clipado. Um rolling wheels muito rápido mesmo. Nos treinos agora pude perceber que realmente essa velocidade é bem alta. Pode até faltar marcha, dependendo dos atletas ali de relação que eles usam. Cara, eu tenho em mente ali fazer próximo ou abaixo das 2 horas. Ficaria muito contente se conseguisse baixar. Mas eu creio que pelo menos uns 10 atletas aí vão baixar dessas 2 horas aí, porque promete ser bem rápido mesmo. E tem a descida do Congresso ali, né? Tem aquela curva para a esquerda que está meio ondulado. Mais alguma pergunta, galera? Alguém quer fazer uma pergunta para o Palito, para o Enzo? Bom, vamos então para a reta final aqui. Oi, você quer fazer uma? Então, cara. Você também pode. Isso. Primeiramente, parabéns aí pela prova. Eu no Rio de Janeiro. A gente ficou bem feliz quando você anunciou que eu ia prova e tal. E eu queria saber para você qual é a maior dificuldade de com 21 anos já estar almejando ir pro full. Nessa idade, normalmente a galera tá migrando ir pro shot, tá tentando corrida e tal. E você já tá no 50.3 querendo o full como teu maior sonho. Para você com 21 anos tão jovem, né, aquele momento de curtir, festa de faculdade e tal, qual é a maior dificuldade de conciliar treino e essas vontades aí do show? Cara, eu vim do futebol, né, e desde muito novo já tinha ficado perdia final de semana, perdia semana às vezes, jogando. E cara, não tinha esse negócio de competição, sempre fui muito focado. Na minha casa tive exemplo, meu pai jogou futebol por vários anos e logo depois minha mãe começou na corrida e dentro de casa o exemplo foi sempre esse, curtia quando dava, nunca deixamos a vida social de lado, né? Mas sempre tive muito foco e apoio principalmente dentro de casa, por muitas vezes que seja um pouco difícil, às vezes investimento, aperta um pouco, mas cara, pra mim, o único momento de dificuldade assim quando tá muito cansado, às vezes não consegue conciliar tudo, mas de resto, cara, sorriso no rosto o tempo inteiro, treinando, até a galera fala, sou meio hiperativo, o Palito vai concordar, que chego animado no treino, bagunça, festa. E, cara, eu gosto disso, é a minha vida. Eu amo triatlon e amo treinar e principalmente competir. Acho que esse negócio de competir e passar várias horas competindo, pra mim é o máximo, então eu me divirto muito. Cabia no Vascão, né? Era pra estar no Vascão, mas... Só pra, como eu tava falando de comunicação, pra ele poder comunicar isso quando perguntaram. O Enzo, quando pergunta, né, quando você treina pra direita, sempre pergunta quem é o mais talentoso, quem é o melhor, sempre pergunta quem é o melhor, né? E pra longa distância, isso de o melhor não vale tanto. Lógico que o atleta tem que ter qualidade, isso é muito importante. Mas quando você fala principalmente de Ironman, quem aguenta apanhar mais. E todo mundo. Aí o Enzo começou a ir bem nas provas, pô, ele é bom e tal, e é inevitável, comparam, né? O Igor, o Chicão e tal, e o Enzo. A qualidade do Enzo é aguentar treinar. Então, isso é muito importante. Ele gosta de treinar e aguenta treinar muito. Então, 35 horas de treino na semana, pro Enzo, não é que é tranquilo, mas assim, é muito suportável durante o ano inteiro. E então, se sempre perguntar qual que é a tua característica principal, é gostar de trabalhar. Ele e o Gabriel gostam de trabalhar, eles trabalham muito, muito mesmo, assim.
E estão sempre bem, sabe? Recuperam bem, lidam bem com isso. Acho que a leveza do dia a dia deles, isso ajuda também. Então, às vezes, aquele treino que até eu falo assim, nossa, pô, 7 horas, 8 horas de bike e chovendo no meio do caminho, aí eles mandam um vídeo dando risada na padaria. Eu falo, cara, eu tava preocupado, os caras estão lá, no meio da chuva dando risada e tal. Então, eles gostam bastante de trabalhar, isso é importante. Agora tem um Kaique, que é um atleta treinando com a gente, que tá no bolo junto com eles. Semana passada, quinta-feira, uma semana antes da prova, uma semana antes de viajar, a gente foi sair fazer um treino de manhã cedo, acabei caindo, tomando um tombo, tô ralado aqui, e, cara, quebrando minha bike. 5 minutos ali que eu fiquei me perguntando assim, foi um negócio meio bobo, mas logo o Kaique chegou assim, a gente já levantou, saiu pedalando, guidão quebrado na BR, cheio de sangue. Aí ele falou, não, calma, vamos rodando. Não, vamos fazer o tiro, continua. Cara, a gente foi, achou um mercado, pulou do Supertape, guidão, veio embora, na BR, 50 por hora, o tiro deu 48 de média. Cara, a gente veio, furou meu pneu, aí eu falei, cara, não, agora é um sinal, veio que é um sinal. Aí ele foi embora, eu liguei pro Palito, falei, cara, caí, quebrou meu guidão e tal. Como é que você tá? Não, continuei o tiro e vim, cara, vim com o guidão quebrado, balangando na BR aqui, só parei mesmo que furou e falei, não, meu Deus, senão o próximo passo aqui vai ser pior. Mas, cara, pra mim, todas as adversidades eu coloco como amiga e vamos agarrados juntos. Se a gente tá na merda, vamos se ficar inteiro. Poeta. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então vamos lá, deixar o menino Enzo entregar a bike. Enzo, cara, boa prova pra você amanhã. Dê tudo certo, que saia esse pedal monstro, a corrida com o Carbon 3 aí. Vamos filmar ele amanhã, Lucas. Vamos filmar que a gente vai pegar a cena desse Carbon 3. É amanhã é nosso dia. E, cara, mas que saia tudo como você planejou e sucesso sempre. Valeu, obrigado aí galera que compareceu, obrigado Gabriel, obrigado galera da fila. Vamos lá, vamos pra cima, amanhã vai ser um grande dia, não só para mim, para todos os atletas, mas pelo triatlon. Acho que o triatlon aqui no Brasil merecia isso, merece esse ano, esses 5 anos, né? E que vem mais vários anos aí assim, com bastante atleta no field, atleta forte. Isso aí, vamos pra cima que amanhã promete. Palito, cara, obrigado por tudo. Muita gente não sabe, mas rala muito nos bastidores para fazer isso aqui acontecer. Isso aqui é um sonho realizado, né? O Arjão foi uma bela novidade pra gente, uma bela surpresa. Vendo que a gente tinha de planejamento para esse ano, graças a Deus deu tudo muito melhor do que a gente dobramos a meta. E, cara, parabéns pelo que você faz e fará aí pelo teatro e pela equipe. Obrigado à presença de todos. Espero que bastante pessoal aqui vai competir, os amadores. Espero que vocês tenham um dia incrível amanhã. Uma experiência fantástica competir qualquer prova de triatlon. Eu lembro do meu primeiro triatlon como se fosse hoje. Mas competir uma prova com esse status que está aqui mais incrível ainda. Então aproveitem ao máximo, curtam muito tudo isso, que é realmente um mundo incrível, esse mundo do triatlon. Eu me apaixono todos os dias novamente, cada vez mais. Então estou muito feliz de estar aqui. O mais importante é isso, eu estou muito, muito feliz de estar aqui, de ver tudo isso. Acho que é um legado que nós estamos construindo. Vamos chorar amanhã, né? Vamos chorar. É isso, galera. Muito, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado à fila. Boa prova a todos e nos vemos no próximo toque. Valeu!